Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1, Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Agora são 11 horas e 41 minutos no Acre, nós temos aqui o apoio do Arasuper, que juntamente com o Araújo Mix, compõem a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, vendendo produtos de qualidade com preço bem abaixo da concorrência. E eu aproveito a oportunidade para enviar um bom dia especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, os dois irmãos que são responsáveis pela maior geração de emprego e renda aqui no nosso estado. São mais de 2.500 colaboradores. Nós teremos nos próximos dias mais uma loja, desta feita na parte mais alta da cidade, na Avenida Antônio da Rocha Viana, ali no trevo do Tancredo Neves, e teremos mais algumas dezenas de empregos, ok? Mesmo em plena crise, né? 11h42, eu tenho o prazer de conversar agora com o Major Cláudio Falcão, oficial do Corpo de Bombeiros, e no momento é o coordenador municipal da Defesa Civil. Seja bem-vindo, Major. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Muniz. É um prazer estar aqui também para poder informar bem a população do que está acontecendo. Não é tanto prazer por conta das notícias que não são tão positivas, mas nós estamos aqui para prestar esse bate-papo, né, com a população e com o seu programa, Muniz. Muito bem. 11h42, nós estávamos aqui a conversar com o Major no intervalo. Ele apresentou alguns números que até assustam as pessoas. Nessa brincadeira, gente, do São Francisco, nessa enchente repentina do São Francisco, na verdade é um transbordamento, né? Do Igarapé Fundo, Igarapé Batista e outros igarapés aqui, nos arredores de Rio Branco, 40 bairros foram atingidos diretamente, 3.000 famílias e quase 15 mil pessoas, mais de quase 14 mil pessoas. São números, o Major, que eu não lembro de termos contabilizados nos últimos 30 anos, não. Nesse transbordamento de igarapés, né? Sim. Não, tem toda a razão. Um evento como esse que aconteceu agora no final de semana, do dia 5 e 6 de fevereiro, e ele teve um evento semelhante há 17 anos atrás. Mas não foi na mesma magnitude, mas foi um evento semelhante. Então, foram muitos anos que isso não acontecia. Claro que nós estamos falando dos transbordamentos dos igarapés e tudo mais, não em relação ao Rio Acre, porque nós tínhamos em 2015 aquela situação de calamidade pública em Rio Branco. Mas, realmente, em relação ao transbordamento de igarapés, muitos anos que não acontecia um evento como esse, atingindo tantas famílias, tantas pessoas, e desabrigando, inclusive, desalojando várias outras que até agora não cessou essa ameaça ainda. Nós continuamos trabalhando ainda em relação aos igarapés e os córregos. Tá. Antes de entrarmos de fato nos números, nos detalhes de tudo isso, esse trabalho, vamos fazer aqui um exercício de memória ao mesmo tempo de fazermos um comparativo. Ô Major, afinal de contas, se o nível do Rio Acre hoje está a quantos metros? Nesse momento está 14 e 12. Se tivesse um nível normal, por exemplo, lá em 5, 6 metros, teríamos esse mesmo fenômeno ou não? Provavelmente nós teríamos com menos impacto. Porque aí teríamos mais vazão, um nível maior para vazão, não é isso? Exatamente, teríamos um nível maior para vazão, porque nesse momento o Rio Acre ele funciona como se fosse uma barreira para o escoamento de água dos igarapés. Né? Só que tem uma outra coisa, Muniz, que é interessante que a gente coloque aqui. Nós temos obstrução do leito dos igarapés, com muito lixo, com uma vegetação densa, com uma falta de limpeza das suas margens, e principalmente a questão do lixo. E também o assoreamento, ele vai ficando mais raso a sua calha, e isso contribui com que ele vá se expandir para a horizontal e atingir muitas famílias. Então nós temos três atos ao mesmo tempo aí, 3 fenômenos. O assoreamento, o leito fica mais raso. Mais raso. A sujeira, evitando a vazão. Sim. E a intensidade das chuvas. Intensidade das chuvas, né? E ainda tem a parte de vegetação, que acaba também atrapalhando de certa maneira, né? A vegetação do fundo. Naturalmente. Naturalmente. Então, nós temos tudo isso. E a outra coisa também que nós precisamos compreender é porque as pessoas acham que as águas dos igarapés é apenas naquela localidade do igarapé. Mas nós temos todo um sistema de drenagem dentro da cidade que acaba levando a água de outros locais para dentro dos igarapés. Então, tudo isso são fatores propederantes para poder acontecer isso. Em relação à chuva, se você me permite, eu não sei se está aumentando nos números agora, mas eu já queria dizer para a população, dizer a você também que
nós temos 41 dias do início do ano para agora, para o dia de hoje. Isso. Desses 41 dias, 35 dias desse ano choveu, todo dia. Então, nós tivemos só 6 dias que não choveram até agora, nesse ano de 2021. É muita chuva num período pequeno, né? É muita chuva. Nós tivemos aí o dobro de chuva do esperado para o mês de janeiro. Nós já estamos acima da metade do esperado para fevereiro, só nos 10 primeiros dias. Então, é muita chuva. Considerando toda a região de Rio Branco, mais os municípios que chovem e jogam água para cá, nós temos esse resultado que nós estamos vivendo agora. Só reforçando, o Major, mesmo com essa intensidade dessas chuvas, o senhor me falou, a partir do dia 5, se fosse em outro período, não teríamos nenhum problema, né? Praticamente. Mas não. Aí, como já está encharcado, como já está... Aí pronto, junta uma coisa e outra e... Se fosse em outro período, nós não teríamos problema, né? Porque nós teríamos absorção pelo solo de toda essa água. Mas agora, Muniz, nós já ultrapassamos no período chuvoso, apesar de que em novembro do ano passado nós tivemos um déficit hídrico muito grande, mas mesmo assim nós já ultrapassamos 1.000 milímetros de chuva. Isso significa... seria 10 metros de profundidade, a água penetrando no solo, deixando o solo totalmente instável, né? Então é complicado. Major, eu acompanhei atentamente esses movimentos aí, né? Trabalho da prefeitura, não só da coordenação da Defesa Civil, sim, só coordenando o trabalho, mas todas as secretarias estão juntas, a vice-prefeita, o prefeito estava cirurgiado, mesmo assim foi à prefeitura, depois viajou em busca de recursos, enfim. E eu acho que todo mundo tem o direito de falar, acho que a democracia nos dá esse direito de criticar. Agora, não pode ser injusto, né? Sim. Não pode ser leviano. Em alguns casos, eu considero algo assim injusto e leviano, porque o que estava ao alcance de vocês foi feito, né? Está sendo feito. Está sendo feito, sim, com muito esforço, desde as primeiras horas de sexta-feira, dia 5, né, quando agravou a situação, a Defesa Civil, juntamente com todas as secretarias do município, está atendendo as famílias em todos os bairros. E nós não paramos uma só hora. Além de fazer o socorro primário, que é a questão da remoção, de colocar a segurança, nós também auxiliamos na parte assistencial, de saúde, de parte de alimentos, de donativos em relação a recuperação de colchões, para que essas pessoas tenham esse movimento. E realmente nós temos trabalhado muito, a prefeitura, em todos os aspectos da prefeitura, em todas as secretarias, o esforço muito grande do prefeito, como você bem citou aqui, a nossa vice-prefeita Mafisa, que também é secretária de Ação Social, trabalhando arduamente, a Defesa Civil coordenando e trabalhando junto, buscando apoio, inclusive no órgão estadual, que é o Corpo de Bombeiros, para poder fazer remoção de famílias e atender essas pessoas que estão em abrigo, que estão desalojadas em casas de parente, que inclusive estão nos bairros agora. Entramos com a questão da limpeza, da remoção de entulho, a zeladoria entrou imediatamente com esse esforço. Então, nós temos trabalhado muito. Agora, nós estamos falando aqui de eventos múltiplos e simultâneos. Nós temos 3.000 famílias atingidas, 40 bairros, quase 14.000 pessoas. Então, evidentemente que nós não conseguimos alcançar todos ao mesmo tempo, mas nós vamos chegando. E aí as pessoas ficam insatisfeitas justamente porque é aquele momento crucial que nós compreendemos perfeitamente, sabemos da indignação, concordamos, inclusive, mas é porque naquele momento certinho a pessoa quer ser atendida e nem sempre dá por questão de força maior. Mas nós temos trabalhado muito, muito mesmo e vamos continuar trabalhando, independente de qualquer coisa, para levar o conforto a essas famílias que precisam tanto. O senhor é um cara altamente democrático, sabe receber as críticas. Agora, em alguns momentos, isso, de certa forma, não deixa a pessoa, não diria chateado, mas, assim, meio descontente em saber que está dando de si o máximo e nem sempre isso é reconhecido. É verdade. Nós não temos ainda essa evolução espiritual suficiente para que a gente não fique chateado com a situação de críticas infundadas, às vezes até mesmo levianas, né? Porque a Defesa Civil tem trabalhado muito, e aí eu estou falando da Defesa Civil porque eu sou o comandante da Defesa Civil, mas eu estendo aqui a todos, inclusive órgãos estaduais, como o Corpo de Bombeiros, todas as secretarias, reunindo constantemente. Agora, eu costumo dizer uma coisa, Muniz, é que a crítica, ela é válida, mas ela é válida quando ela tem algum subsídio. Por exemplo, para a crítica ela ser válida, ela precisa que a pessoa que esteja criticando indique a solução e participe da solução. Porque criticar por criticar, você não vai ter um senso crítico suficiente e também você vai estar apenas sendo do contra.
qualquer coisa que seja feita, boa ou ruim, a pessoa vai ser do contra. Então, isso não é um senso crítico e também a questão das críticas, você precisa indicar soluções e participar dela. Num momento como esse, eu acho que era para todos nós darmos as mãos. A gente sabe das insatisfações, das deficiências que nós temos, nós não somos perfeitos, mas nós estamos trabalhando arduamente para isso. E continuaremos, como eu disse anteriormente, trabalhando para isso. Mas a gente fica assim... meio ressentido, mas isso não diminui a nossa força de trabalho, a nossa força de vontade e também não diminui nosso entendimento da necessidade das famílias que tem nesse momento no órgão municipal e também do Estado. O senhor falou aí a força de trabalho, a vontade, a necessidade. E eu vi um vídeo, eu ia até exibi-lo aqui, mas não deu tempo, que é um apelo que o pessoal faz lá do Parque das Palmeiras. Aí você vê ali que não é politicagem, ali não é crítica, é um apelo. E aí o cidadão, são várias pessoas ali, quem grava o vídeo é uma mulher, mas ela está rodeada de várias pessoas. Aí, nesse caso, eu acho que dá até mais força para quem está trabalhando, né? Porque ali é um apelo. Aí no apelo vale tudo. Sem dúvida, nós atendemos e entendemos essa questão do apelo. E agora, nesse momento, me diz impressionante que você citou o Parque das Palmeiras, eu conversei com o presidente da liderança comunitária desse local, né, onde ele estava me dizendo que precisava de apoio com a questão de material de limpeza, kit de limpeza para fazer a limpeza das casas. E ontem o Igarapé Batista estava aumentando seu nível também. Então não é possível a gente fazer limpeza de nenhuma residência. A água vem por lá também. Vem exatamente. Como é que é feito isso aí? O Igarapé Batista, ele é afluente do outro Igarapé ali, não? Não, ele é um Igarapé independente. Agora, sim, nós temos vários... Você tinha citado Mas ele deságua no São Francisco também? Deságua, não, ele vai diretamente para o Rio Acre. Ah, tá. Então ele não influencia o São Francisco. Mas nós temos 3 igarapés principais. Mas ele cria os próprios problemas dele lá, né, na região. Muitos problemas. Desde o Calafate, né? Vamos colocar só dentro da zona urbana, porque ele tem a zona rural também. Mas desde o Calafate, corta na cidade, passando pelo bairro da Paz, Geraldo Fleming, é onde nós tivemos muitos problemas. E em relação ao Parque das Palmeiras, eu estava conversando com a liderança comunitária e ele estava me colocando da situação que precisava dos kits, precisava de apoio com cesta básica e tudo mais. E tudo isso foi acertado. Apareceu uma pessoa na comunidade se dizendo, inclusive, da Defesa Civil, onde informou aos moradores que eles não receberiam nenhum tipo de ajuda. Então, quer dizer, é alguém infiltrado dentro de uma situação já crítica. Criando já outro problema. Criando problemas. Então, nós sim, ainda temos essas pessoas que estão se passando por agentes públicos e que não é verdade. Então, nós pedimos aqui à comunidade que verifique, se certifique. E aí, houve a revolta da comunidade lá do Parque das Palmeiras, porque recebeu uma notícia que não receberia nenhum tipo de ajuda, enquanto eu mesmo, em pessoa, pessoalmente, estávamos levando a informação para a liderança comunitária que, à medida do possível, nós chegaremos até lá. E em relação à questão dos kits de limpeza, nós precisaremos primeiro ter a certeza de que as águas não aumentariam para poder levar o kit de limpeza, porque você vai limpar, você vai ter um trabalho, você vai ter um custo e, ao mesmo tempo, vai alagar novamente e vai voltar tudo do início. Então, a gente tem que trabalhar com muito cuidado nessa situação. Vamos fazer uma filtragem aqui dos números. O senhor me falou 40 bairros atingidos, 3 mil famílias, 3 mil famílias, 14 mil pessoas. Isso. Evidentemente, vamos lá, vamos aprimorar esses números. Quantas pessoas, quantas famílias foram desabrigadas e estão alojadas hoje ainda? Nesse momento, nós temos 10 famílias na Escola Álvaro Rocha, totalizando 42 pessoas. Ali da região? Da região. Isso eu me refiro às pessoas que estão sob a tutela do município. E também nós temos ali numa igreja mais 3 famílias, totalizando 15 pessoas. Então, temos um total de 57 pessoas só em 2 abrigos. Né? E agora nós temos centenas de famílias desalojadas que foram transportadas para casa de parente. Né? Então, a desabrigado nós temos esse número que eu acabei de citar aqui, porém nós temos inúmeras outras famílias que foram também desalojadas. E tem aquelas pessoas que não foram removidas seus pertences, que permaneceram dentro das suas residências, mas que elas próprias saíram por uma questão de segurança. Nós pedimos aí, a Energisa atendeu 930 residências que foram desligadas de energia elétrica, só para a gente ter uma ideia. Para evitar justamente mortes, né? Evitar justamente mortes, né? E houve um protesto lá no bairro da Paz pedindo a religação. Porém, a Energisa já tinha ido no local para fazer a ligação parcial e os moradores não aceitaram. E logo mais à tarde de domingo, eu mesmo fiz a intervenção com os gerentes e diretores da Energisa, eles me atenderam muito bem e foram lá para fazer o restabelecimento da energia. Então, nós vamos
resolvendo os problemas à medida que eles aparecem. Mas nós aí tivemos... não é Getúlio Vargas, não, né? Aí é Getúlio Vargas, né? Aqui é Getúlio Vargas. Imagem. Não, Dá pra gente imaginar isso? Exatamente, uma região muito castigada, muito mesmo. Os comerciantes ali sofreram muito, aqui já é uma outra região. Nós sofreu muito em relação a isso, perderam muitas coisas. Nós imediatamente, quando as águas retraíram no dia de domingo, nós fomos lá com a zeladoria, fizemos a desinfecção, a limpagem, a remoção de entulhos, dando todo o apoio para minimizar os danos. Agora é lógico, né, que todas essas pessoas, comerciantes, moradores, tiveram perdas enormes em relação aos seus bens materiais. Agora o que é bom, tem que falar também do positivo, não houve nenhum óbito, né, relacionado a esse desastre natural que atingiu tantas famílias e pessoas. Sim, não diretamente, mas indiretamente teve um empresário que não resistiu ao ver, né? Ele não morreu afogado, gente. Ele não resistiu porque é uma crise atrás da outra, né? É lamentável, aí quando ele né? viu o patrimônio dele se desfazendo, né? Exatamente, foi justamente na região da Getúlio Vargas, né, ali que inundou bastante. Eu tive, inclusive, na noite de sexta-feira, por volta das 22 horas, naquela região, a água não tinha chegado ainda ali, estava lá naquela pracinha, e eu retornei para o mesmo local às 2h30 da manhã. E já estava totalmente inundado. Então, nós tínhamos uma subida do Igarapé São Francisco em torno de 30 centímetros por hora. Então, era visível o aumento. Então, não houve tempo para ninguém fazer nada, tirar os seus móveis, se prevenir. Mas aí nós fomos lá dando apoio para essas pessoas, né? Inclusive, teve situações muito difíceis ali na questão da região do PROCON, mas, como eu disse antes, foram 40 bairros. Lembrando que esses 40 bairros, teve bairros que não foi exatamente a inundação, mas o risco geológico, que é o desmoronamento de terra. Que é outro problema não menos complicado. Outro problema. Né? Nós tivemos 15 edificações colapsadas agora nesse período de chuva, né? Nesse período de enxurrada, na realidade. Então, é muita coisa. Esse é um problema de menor número, mas muito mais preocupante, né? Muito mais preocupante, né? Porque as pessoas que estão ali habitando no momento da noite, do momento do seu descanso, pode ter sua casa colapsada e, a partir daí, põe em grande ameaça a sua vida. Em relação às inundações, o grande risco é justamente tem risco de morte, é claro, mas também o risco de perdas de materiais que são enormes, muito mesmo. Nós estamos contabilizando os prejuízos, inclusive. Major, nós temos aí dois problemas diferentes e, ao mesmo tempo, nem tanto. E diferente na sua forma, mas no conteúdo praticamente é o mesmo. Essa enchente que nós estamos aqui a falar, ela, como o senhor falou, ela demora menos dias, às vezes até questão de horas, mas a subida da água é muito rápida. O senhor falou aí, deu um exemplo, claro. A questão do Rio Acre sobe, a pressa a velocidade é bem maior, é bem menor, mas temos normalmente mais dias de inundação. Esse ano atípico de Covid, de aumento de casos de dengue, então a preocupação aumenta ainda mais. Como é que a Defesa Civil do município, outras secretarias da Prefeitura, estão se planejando juntamente com a equipe do Estado para evitar o pior, ou seja, minimizar o máximo possível os impactos negativos de tudo isso? O senhor fala daqui a pouquinho, tá bom? Roda a vinheta aí, chama o intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos. Até já.